Ô, João, o que tá pegando essa história do Felipe Martins, hein? A multa foi para quem, por quê? Conta aí, João. O que está pegando é uma multa, Pitoli, imposta por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de R$20 mil a Felipe Martins, ex-assessor especial de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, por aparecer em uma publicação de seu advogado nas redes sociais. Moraes multou Martins porque ele aparece no Instagram de seu advogado, Sebastião Coelho. Martins ficou preso por 6 meses no ano passado. Em agosto, o ministro mandou soltá-lo e substituiu a prisão por medidas cautelares, como a proibição de usar as redes sociais, o que teria desrespeitado com essa postagem. Martins deverá prestar esclarecimentos em até 24 horas. Caso não esclareça a postagem, as medidas cautelares impostas a ele serão convertidas em prisão. A imprensa procurou o Sebastião Coelho, mas ainda não se manifestou. Vou tentar falar com ele. O espaço segue aberto aqui. Diversos veículos tentaram esse posicionamento. E isso é o que a imprensa diz. A gente não sabe se de fato entraram em contato com Sebastião Coelho. O uso de tornozeleira eletrônica e a apreensão à justiça, o alvará de soltura impõe a Felipe Martins 7 medidas cautelares, Pitoli. Entre elas está a proibição de se ausentar da comarca e a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar à noite e aos finais de semana. Ele precisa se apresentar à justiça uma vez por semana, sempre às segundas-feiras. Além disso, tem a obrigação de usar a tornozeleira eletrônica. Ele está proibido de usar armas de fogo e redes sociais. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela suposta trama golpista, e a denúncia contra Felipe Martins e mais 5 denunciados será julgada nos dias 22 e 23 de abril. Pitoli. Lembrando que amanhã começa o julgamento nos Estados Unidos. Amanhã começa lá, tá? E estão dizendo nos bastidores que teve um peixe bem grande, né, aqui do Brasil, tipo um Merlin azul, que deixa o Brasil e vai para os Estados Unidos para negociar o documento adulterado que forjou a entrada de Felipe Martins, que nunca esteve ali naquele momento, nos Estados Unidos. Então, Cláudio, eu estou preocupado pelo seguinte motivo. Eu já disse aqui também, e reitero o que disse, que essa turma, até fiz uma comparação à época com aquele filme O Exterminador do Futuro 2, quando o T-1000, que era o inimigo do Schwarzenegger ali, que queria pegar o John Connor, ele derreteu na caldeira. Ele derreteu na caldeira. Ele era feito com liga de não sei o quê e derreteu na caldeira. Mesmo enquanto derretia na caldeira, aquela máquina se debatia. Ele jogava, enfim, tudo acontecendo ali, ele derretendo e se debatendo na caldeira. O que estou tentando dizer aqui é o seguinte: amanhã começa um processo, o julgamento de um processo nos Estados Unidos, que pode de uma vez por todas contar para o Brasil quem mentiu para os Estados Unidos, para o Departamento de Imigração americano, com relação à entrada do Felipe Martins. Nós vamos descobrir quem é que mentiu lá, quem é que promoveu a adulteração lá a partir das autoridades americanas, é claro, mas quem do Brasil pediu para que isso acontecesse. Mesmo assim, mesmo já com o pé na caldeira, esse tenta se debater. Por quê? Multa. Estão falando em uma nova prisão do Felipe Martins, acredite se quiser, mesmo eles já sabendo, que nós sabemos, que o Felipe não foi para os Estados Unidos. Felipe foi monitorado pela operadora de celular desde outubro de 2022. A operadora entregou toda a informação das herbes, da estação rádio base, do sigilo telemático, que é o deslocamento do Felipe Martins, que comprova que ele não viajou. Todo mundo já sabe disso. Mas mesmo assim, é multa, mesmo assim, existe a possibilidade de uma nova prisão do Felipe Martins. Ou seja, mesmo dentro da caldeira, eles estão ainda se debatendo. Cláudio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre Pitoli, colegas de estúdio e a enorme audiência da Auriverde no Brasil e no mundo. O ministro Alexandre de Moraes, ele
estabeleceu que aplica multa de R$20 mil pela referida postagem no perfil @desembargador Sebastião Coelho na plataforma Instagram e determine que o denunciado preste esclarecimentos no prazo de 24 horas sobre as razões do desrespeito, sob pena de imediata conversão das medidas cautelares em prisão. É o próprio Alexandre de Moraes quem ameaça Felipe Martins de prisão antes da audiência do dia 9. Hoje é dia 8 de abril, a ordem foi dada dia 7 de abril, então ele dá 24 horas para acabar o prazo dia 8 de abril, e ele pode falar o seguinte: se eu dei a ordem às 16 horas e 30 minutos do dia 7, não vindo a resposta até às 16 horas e 30 minutos do dia 8, eu já posso converter em imediata prisão. E, ao mesmo tempo, ele pode falar que não gostei da resposta. Lembrando o seguinte, senhoras e senhores. Primeiro, beira a insanidade mesmo. Eu sinto vergonha como advogado profissional do direito quando eu vejo alguns escândalos, alguns absurdos que colegas meus advogados praticam em petições. E também sinto vergonha quando magistrados, juízes ou promotores públicos ou defensores também fazem algumas besteiras por escrito em petições. Nenhum de nós gosta, pelo menos eu que sou uma pessoa que zelo pelo próximo, eu não gosto de ver o outro se humilhar ou se destruir, demonstrar uma incompetência, uma incapacidade, mas a culpa é sempre do estagiário. Acontece que o ministro Alexandre de Moraes não tem estagiário, ele tem juízes e desembargadores no gabinete dele. Então ali o que não falta é excesso de gente inteligente, competente, qualificada. Quando ele fala que a postagem no perfil do desembargador para explicar por que desrespeitou a ordem de que ele não pode usar redes sociais, é o ministro. Quem usou a rede social foi um advogado chamado... Aquele que foi preso... um advogado chamado Sebastião Coelho. Exato. Esse advogado, todos nós sabemos, além de ser juiz concursado, chegou a ser desembargador e chegou a ser corregedor. Então esse juiz aposentado assumiu sua OAB e atua como advogado. O ministro e toda a sua assessoria sabem, porque não são bestas nem idiotas, que quem postou foi o advogado. No exercício da defesa do advogado, é uma prerrogativa do advogado atuar em defesa do seu cliente. É um dever do advogado fazer isso. Quando ele mostrou que ele, profissional da advocacia, foi sediado em Brasília, foi à cidade de Ponta Grossa, o local onde o Felipe Martins mora preso, e acompanhou seu cliente ao ridículo, obedientemente, à ridícula ordem de todas as segundas-feiras assinar no fórum, porque brasileiros, traficantes não têm que ir toda segunda-feira, um monte de bandidos não tem, eles vão uma vez por mês, vão a cada 3 meses, vão a cada 2 meses, mas semanalmente é muito raro a gente ver isso daí. Mas o ministro faz isso com todo mundo que é da política. Então o advogado fala: eu, advogado, viajei de Brasília, eu, advogado, estou em Ponta Grossa, eu, advogado, estou mostrando essa situação vexatória imposta ao meu cliente e eu estou acompanhando, vendo o procedimento dele. Que não só esse, como vários outros dizem, que em vários fóruns do Brasil, esse procedimento, que para algumas pessoas é rápido, para os políticos, para os condenados políticos, é demorado, tem cheio de bromeixo. Então, quem postou foi o advogado. A presença física do Felipe Martins parado ao lado do advogado, ele não postou nada, ele não falou nada, ele não manifestou nada, ele não fez nada. Quem vai responder, que a ordem do ministro é responda prestando esclarecimentos, quem vai responder é o advogado, em nome do seu cliente. Então, o que o ministro, mais uma vez, faz é provar que não existe nenhuma justiça no que ele faz. Existe um calendário político, uma atitude política e um abuso de autoridade reiterado, escancarado. Por quê? Porque amanhã o Felipe Martins fala em audiência prestando a colaboração à Justiça dos Estados Unidos. Então existe a possibilidade, entendo eu, fazendo uma leitura aqui rasa e rápida,
de uma prisão de Felipe Martins hoje. Hoje existe. Eles mandam a resposta dentro do prazo de 24 horas. O ministro, que não tem nada para fazer da vida, porque com 5 mil decisões por mês que os ministros da STF dão, com 100 e tantos mil processos, o ministro Alexandre de Moraes não faz nada da vida, não sei ficar assistindo a internet e mandar as pessoas terem criatividade. Então ele vai ler a resposta, vai falar assim, não gostei. Polícia Federal, prende imediatamente. Então, Cláudio, é importante, é um assunto sensível. Seríssimo. Sensível. Previsível. 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 Alexandre de Moraes trabalha assim. A gente está falando, então, de uma eventual prisão do Felipe Martins hoje. É previsível. Para ele não participar da audiência de amanhã. Porque ele vai estar preso por ordem do Poder Judiciário Brasileiro, / Alexandre de Moraes. E aí ele não pode participar de uma audiência nos Estados Unidos. Aí lá eles vão ter que pedir redesignação e vão ter que apontar mais esse problema, que é mais esse... Porque agora o Alexandre de Moraes está indo contra a liberdade de expressão de um advogado. Mais uma aberração. Não, de um advogado que inclusive foi aquele que, no plenário do Supremo, disse que eram os mais odiados do Brasil. Porque, Alexandre, esse evento... Que prendeu no dia 25 agora, próximo passado, durante o julgamento do Bolsonaro. E esse evento do Instagram do desembargador ocorreu há 5, 6 meses atrás. Em outubro. Outubro. Não é fato recente. Então, existe uma coisa chamada perdão tácito. Nós podemos questionar, mas óbvio que o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes não estão na linha do direito, eles estão acima, repito sempre, da lei orgânica da magistratura e fora da competência do Conselho Nacional de Justiça, que monitora e controla todos os juízes. Então são pessoas absolutamente sem controle nenhum, sem autocontenção. Então o ministro Alexandre de Moraes, ele prevaricou esses 5 meses aí? Ele está sabendo quando? Porque para ele fazer essa ordem ontem, dia 7, e não ter prevaricado... Ele guardou essa cartinha para usar nesse momento? Se ele guardou, isso é abuso de autoridade. Porque ele passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ele passou 6 meses sem tomar essa decisão. Sabendo da publicação. E se omitiu? Então, se ele tomou essa decisão então me explica agora... melhor, Cláudio, eu sou um leigo. Se ele usar agora... Sabendo da publicação desde outubro do ano passado, se ele guardou para usar numa hora certa, é abuso de autoridade. Abuso de autoridade, para não dizer também que ele está praticando o ato, usando o poder judiciário para algo de interesse pessoal dele. Que é escancarado. Qualquer pessoa que tem noção porque ele sabe que sabe. muito provavelmente nessa audiência nos Estados Unidos, se o Merlin Azul aparecer... O Felipe Martins, ele tem que virar, não sou nada do Felipe Martins, nem tenho nenhum diálogo com o doutor Sebastião sobre o caso. Mas ele tem que falar o seguinte... Eu não sei nada do que aconteceu na prática. Eu sei que eu não entrei nos Estados Unidos, a não ser tal data, foi a última vez que eu fui. Do período de agosto até agora eu não voltei para os Estados Unidos. Eu sei que alguém... Mas, ô Cláudio, ele pode participar dessa audiência nos Estados Unidos? Pode, como cidadão. Porque não é rede social? Então, não é rede social, é um ato da justiça. É um ato da justiça. Não há proibição nenhuma. Por exemplo, eu como advogado, Alexandre Pitoli, vamos pegar em direito de família, que é mais comum. Eu faço audiências com clientes meus que o pai ou a mãe que estão discutindo questão de guarda de filhos, viagem, um está em Dubai, ou tá em Londres, ou está nos Estados Unidos. A audiência hoje do Poder Judiciário no Brasil... Não. Pera. Não foi a minha pergunta. Pera. A audiência hoje do Poder Judiciário do Brasil houve pessoas de qualquer lugar. Por quê? Porque é um ato judicial. O que o Felipe Martins vai participar é de um ato judicial, não é de publicação na rede social. Não, mas é diferente, Cláudio. Eu estou falando de um brasileiro ouvido pela justiça americana, não de um brasileiro ouvido pela justiça brasileira. Sim, mas eu só citei de brasileiros, mas existem vários estrangeiros que a gente ouve também, até como testemunha. Não tem, nada impede. Está trabalhando para a justiça. Mas o cara não pede o número do documento? Pede, para identificar a pessoa. Sim. E pega o número brasileiro. Não, eu sei, Cláudio, mas eu estou dizendo assim, a justiça americana quer ouvir o Felipe Martins. Isso, é. Deve ouvir amanhã. Exato. Quer dizer, se o Moraes não prendê-lo hoje. Com o advogado dele lá nos Estados Unidos. Ele pode? Pode. Nada o impede. Exceto no mundo do Alexandre de Moraes. No mundo do Alexandre de Moraes ele pode falar, isso é atentado à soberania nacional e democracia. Deu para entender que são tão previsíveis quanto nascer e o pôr do sol, hein? Não, inacreditável. Alexandre Pitoli, não há limites para quanto eles descem no jogo fora das regras da Constituição e do direito brasileiro. Atenção, Felipe Martins pode ser preso. É isso que eu posso lhe dizer.